grupo B 2,73 com P de 0,87. Já quando a gente considera as notas médias desses alunos em relação ao percentual de resposta, então aquele grupo 1, que é o grupo que respondeu maior ou igual a 50% dos formulários recebidos, e o grupo 2, o grupo que respondeu menos do que 50% dos formulários recebidos, aqui a gente encontra uma diferença estatisticamente significante, certo? A nota média do grupo 1 foi de 7,33, enquanto que a nota média do grupo 2 foi de 6,64 no pós-teste, com um P de 0,005. A evolução também do aumento da pontuação entre o pré e o pós-teste também foi maior no grupo 1 em relação ao grupo 2. Essa evolução foi em torno de 2,9 pontos em média para os alunos do grupo 1, enquanto foi só em 2,33 pontos para os alunos do grupo 2, com um P de 0,007. Fizemos também, do mesmo jeito da iniciação ao exame clínico, nós fizemos também um questionário sobre a percepção do aluno da disciplina de doenças do sistema respiratório quanto ao uso dessa ferramenta. A taxa de resposta ao questionário foi maior, de 87,8%, até porque não foi um questionário online. Esse questionário aqui foi um questionário realizado durante a realização do pós-teste. Então, logo depois que eles realizavam o pós-teste, eles recebiam um questionário já para responder. Então, por isso que a gente teve também uma maior taxa de resposta. 89,4% dos estudantes estavam motivados para participar do ISE, né, um índice um pouco abaixo do índice encontrado na disciplina de iniciação ao exame clínico. 93% deles consideraram o grau de profundidade dos temas como bom ou excelente. O ISE contribuiu para o aprendizado de 93,9% dos alunos que responderam, 108 dos 115. A contribuição já para essa disciplina foi diferente da disciplina de iniciação ao exame clínico. A contribuição, os alunos consideraram a contribuição maior somente do ponto de vista teórico, em 58,3%, teórico-prático em 40% e prático em 1,7%. Provavelmente aqui mais pelas peculiaridades da disciplina, né, que o objetivo da disciplina é um objetivo diferente da disciplina de iniciação ao exame clínico, onde você tem bem mais prática do que teoria. 99% dos estudantes indicariam a ferramenta Interactive Space Education para uso dos estudantes como forma de aprendizado. Aqui também nós fizemos aquela mesma avaliação sobre a ferramenta, a clareza da ferramenta, a qualidade do site, a frequência de liberação dos formulários de ISE, o feedback, do mesmo jeito que fizemos para disciplina de iniciação ao exame clínico, e também vemos que a maioria dos alunos consideraram como bom a excelente. A única queixa maior que os alunos tiveram foi em relação ao tempo para acessar o link, que muitos alunos colocaram como regular, isso daí muitas vezes em virtude da sobrecarga de carga horária que eles tinham no 7º período, que é o período no qual eles cursam a disciplina de doenças do sistema respiratório. Então, eles reclamaram um pouco dessa sobrecarga e por isso não tinham tempo de acessar o link. Eles tinham tempo de fazer o formulário, ler o feedback, mas muitas vezes não tinham tempo de acessar o link para se aprofundar no assunto. As conclusões que nós tiramos é que a ferramenta Interactive Space Education foi bem aceita como uma ferramenta de e-learning, sendo considerada importante para o aprendizado na percepção dos estudantes de iniciação ao exame clínico. A ferramenta também se mostrou efetiva na melhora do conhecimento dos alunos de graduação em pneumologia, mesmo com um curto período de tempo, 12 semanas. Isso aqui também foi um questionamento que nós fizemos em relação aos trabalhos da literatura, que os trabalhos da literatura geralmente tinham um tempo mais prolongado, um tempo de 20 semanas a 42 semanas. E nós aqui utilizamos, será que um tempo reduzido a gente consegue também uma efetividade? E nós aqui vemos que também conseguimos efetividade mesmo com esse tempo reduzido. E quando a gente considera que o aluno tenha respondido pelo menos 50% dos questionários enviados, também não existia essa resposta
na literatura mundial. A literatura mundial, eles consideravam como efetivo se os alunos tivessem respondido pelo menos 70% a 80% dos questionários. Aqui a gente colocou como uma resposta efetiva quando se respondia pelo menos 50% dos questionários enviados. Algumas limitações do nosso trabalho foi em relação à dificuldade com a utilização da ferramenta, né, problemas técnicos dos e-mails dos participantes, principalmente em relação a spams. Então a gente sempre orientava os alunos para eles observarem se a ferramenta, se o e-mail com a ferramenta tinha ido para o spam. Então muitos deles não responderam porque o e-mail ia para o spam. Eles reclamaram muito em relação à sobrecarga horária, principalmente nos alunos do 7º período, que estavam cursando a disciplina de doença do sistema respiratório. E outra limitação que a gente teve foi em relação à falta de cultura do estudante quanto ao uso do e-learning para o aprendizado. Aqui, a gente está usando o e-learning como uma ferramenta adicional, nunca como uma ferramenta que substituiria o ensino tradicional. Mas muitos estudantes, eles pensavam que só estudar pelo e-learning já seria suficiente. Então, isso daí foi uma das coisas que dificultou um pouquinho para a gente. Perspectivas futuras, vamos, a partir do próximo ano, avaliar a retenção do conhecimento após 2 anos do Interactive Space Education. Então, Keffer já mostrou em trabalhos anteriores que existia uma retenção desse conhecimento após 2 anos, e a gente vai tentar reproduzir isso daqui na nossa universidade. E vamos comparar, fazer também um trabalho para comparar a percepção do aluno do início e do final do curso sobre esta ferramenta. Se essa percepção é a mesma ou se existe alguma diferença em relação à percepção desse aluno do início e do final do curso. Nessa dissertação de mestrado, né, nos proveu a oportunidade de participar do Congresso Europeu da Educação Médica desse ano, o AME 2013, no qual nós apresentamos como pôster justamente o trabalho, né, o Learning Benefits of Interactive Space Education in Undergraduate Medical Students, agora em agosto de 2013, e também nos propiciou participar do 4º Congresso Multiprofissional de Saúde. Nós apresentamos a ferramenta de e-learning para a melhoria do aprendizado de semiologia médica, no qual foi premiado como o melhor trabalho apresentado agora no Congresso em setembro de 2013. Obrigado a todos. Obrigada, então, Ricardo, por sua apresentação. Eu agora gostaria de passar adiante a próxima etapa que nós temos, que é a etapa de arguição. Eu peço ao Ricardo aqui que você fique à vontade, que tenha seu exemplar à mão, para que a gente possa... Tem aqui. Dar início à arguição. Cada membro da banca, por favor. Cada membro da banca terá, então, 30 minutos para fazer a sua arguição, e eu vou começar com a professora Marta, da Escola Baiana. Eu pedi, Marta, para ver se a gente consegue imprimir o seu parecer, e aí deve chegar daqui a pouquinho, ele já vai ficar sabendo também do que foi escrito, mas fique à vontade já para fazer o seu questionamento para o Ricardo. Ok, tudo bem. Então, qualquer coisa que não ficar bem clara, por favor, interrompa e volte a perguntar, porque quando a gente está presencial é mais fácil. Bom, inicialmente eu gostaria... Está ouvindo bem por aí? Está escutando bem? Ok. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer, né, interagir com nossos colegas do Rio Grande do Norte. Realmente nós temos conhecimento da importância do trabalho que vocês têm feito e dos avanços também nessa área de educação médica. É sempre um prazer estar aqui aprendendo com vocês também. Olá, Denise, que acabou de chegar aí. Bom, de qualquer maneira, gostaria de, pelo menos inicialmente, parabenizar, né, o mestrando e sua orientadora pela qualidade do trabalho apresentado.
E dizer que, na realidade, eu acho que o que a gente vai trazer aqui são apenas considerações, sugestões e motivos para debate, para a gente pensar sempre a mais, né? E, de uma certa forma, a gente entende que o modelo de artigo, ele muitas vezes ele é sintético e não permite um detalhamento como você apresentou aqui, né? Ou seja, você já respondeu a muitas das questões que eu vou trazer aqui escrita, porque na realidade no texto não era possível analisar com tanto detalhe, né? Então alguns aspectos já considero inclusive respondidos, porque faz parte de um não entendimento mais detalhado que ficou esclarecido na apresentação, né? Bom, mas indo parte a parte, vendo a questão de aspectos gerais, né, não há dúvida que a pertinência do tema, né, a importância é importante, a busca por estratégias que ampliem as possibilidades de aprendizagem na graduação, em especial com a utilização de recursos virtuais, além de estar com sintonia do universo, né, dos nossos atuais estudantes, né, e isso que sem dúvida permite uma otimização dos nossos recursos sem perder qualidade, né? Ou seja, não é substituir o presencial, é agregar valor ao aprendizado. Isso, sem dúvida, é muito importante. A gente vive num país muito grande que depende de muitas escolas e muitas pessoas serem treinadas ou em educação continuada. Então, o domínio de ferramentas como essa que você está colocando no seu estudo são muito importantes para a gente ter uma visão mais clara e ter pesquisa sobre isso, né? A gente, às vezes, faz essas coisas e não sabe o que está fazendo, mas dar nome às técnicas, testar as técnicas, reproduzir, ver que é possível fazer ciência com a educação médica, né? Então isso é muito importante. Isso é algo que a gente tem que ressaltar, o fato de você já estar saindo com 2 artigos, já ter apresentado fora daqui, tudo isso fala da importância do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Bom, a introdução é sintética, o autor realmente é muito objetivo nas suas questões. A única coisa que eu gostaria de pontuar, uma vez que tratando-se de um tema relativamente novo, não é uma coisa do domínio, claro, de todos, é que a introdução, que pelas regras da universidade poderia até ser 5 laudas, né, poderia ter explorado um pouquinho mais o método, permitindo ao leitor que avaliasse melhor. Mas, por outro lado, como as referências são postas e muito corretas e muito adequadas, foi possível, através das referências, entender a técnica com maior interesse, né? As justificativas e objetivos são bem claros, definidos, objetivos, bastante adequados, né? E com relação à questão da casuística de material e métodos, em se tratando de resultados de 2 artigos distintos, eu vou falar um pouquinho dos aspectos gerais e depois ater um pouquinho a cada um deles, algumas dúvidas com relação a cada um deles. Então, primeiro, com relação à questão da construção e validação do material aplicado, né, são referidos em um pouquinho de forma superficial. Quando a gente vê nas referências, lá eles têm um detalhamento muito grande, mesmo em formato de artigo, de como é feito, como é construído, o ambiente virtual, as questões, como as questões são validadas, porque, de uma certa forma, a gente está tratando de um instrumento de validação. Então, faz parte da construção do instrumento a construção das perguntas, né, dos questionamentos. E, de uma certa forma, isso é algo interessante, que seria interessante saber, até para a gente multiplicar, reproduzir, porque talvez pudesse ter alguma interferência nos resultados finais. Entendo que a objetividade do artigo muitas vezes não impede, mas em pensando em formato artigo, em formato dissertação, poderia isso ter sido um pouquinho melhor contemplado, né? Então, de uma certa forma, quando a gente olha a própria referência do artigo que foi colocado, né, a gente vê que a questão da oportunidade de apresentar estratégia de construção e validação do instrumento, assim como da ferramenta virtual e a plataforma educacional, se não seria mais apropriada. Ou seja, você agora comentou com um pouco mais de detalhe qual é a plataforma que você utilizou. No primeiro foi mais e-mails, depois o Google Docs. Mas eu fico me perguntando, será que não caberia uma coisa crítica sobre isso? Será que a gente não teria instrumentos melhores ou plataformas mais adequadas para esse tipo de metodologia? Eu estou aqui colocando apenas como crescimento, como para pensar depois, e não ou para uma análise crítica no próprio texto. Ou seja, você comenta coisas críticas sobre o texto, e é muito importante a visão crítica do trabalho que a gente está fazendo, porque quando a gente critica o que a gente fez, a gente pensa em melhorar. Então isso é muito positivo, você de fato coloca isso. Mas um aprofundamento, num questionamento da ferramenta em si, talvez fosse interessante, visto que é algo que é parte inerente do próprio processo, ou seja, a questão da construção dos testes e da ferramenta de aplicação é fundamental para o resultado final, né?
Bom, então tem com relação à questão do primeiro artigo, né, está descrito que 98 estudantes são matriculados, foram envolvidos. Aí algumas questões ficaram como dúvidas. Foram convidados todos? Quantos desses aderiram realmente ao estudo? Isso não está muito claro, no texto não ficou claro. Quantos aceitaram participar do estudo? Existia algum alinhamento temporal entre os temas trabalhados na técnica online e presencial? De alguma forma não está no texto, mas você colocou que existia, né, essa correlação. Então isso foi contemplado. Quando você fala dos resultados, que é na página 27 da sua tese, você refere que a taxa de resposta foi de 67,4%. Né? Não fica claro se essa foi resposta aos testes ou resposta ao questionário de avaliação. Ou seja, continuando a leitura, dá a impressão que foi do questionário de avaliação. Sendo assim, qual teria sido a adesão realmente ao questionário do teste? Né? Ou seja, isso não foi comentado no artigo, não sei se ficou claro a pergunta. Ou seja, esse percentual foi de resposta ao questionário de avaliação do que eles acharam sobre o método. Não sei se foi, porque parece ter sido pelo texto. Né? E em si não foi. Qual foi a taxa de adesão desses alunos do segundo ano? Uma vez que isso não está descrito nesse artigo. Né? Tudo bem. A frequência de acesso ao instrumento foi realizada por esses alunos, né? No tópico final do estudo, há uma referência à continuidade do estudo, incluindo análise qualitativa de respostas abertas, que são citadas, inclusive, nesse primeiro artigo. Né? O que pode trazer informações bastante importantes. Seria interessante, então, categorizar as respostas abertas e comparar os alunos que foram menos ou mais aderentes a essa metodologia, por exemplo. Isso é apenas uma sugestão futura. Será que eu não tenho, em meu universo de alunos, um grupo de alunos que tenha um perfil mais adequado para um determinado tipo de perfil de técnica educacional e que pudesse eu fazer algumas correções para envolver aqueles que não são sensíveis ou algo assim? Então, de alguma forma, como eles têm questões abertas aí, então isso pode agregar muito valor. Talvez seja uma ideia de fazer uma análise futura dessa questão. A outra considerando essa segunda parte do estudo relacionado com a aplicação do teste na disciplina doença e sistema respiratório. Tem algumas coisas que não ficaram muito claras, que clarearam um pouquinho na sua apresentação, mas ainda assim ficaram confusas para mim. Como, por exemplo, foi dito que foi realizado um estudo experimental randômico e cruzado com estudantes do segundo e quarto ano. Está escrito literalmente assim na página 17. Como fazer um estudo cruzado entre alunos do segundo e quarto ano? Eu acredito que tenha havido algum erro de construção da frase. Talvez seja melhor corrigir, porque dá a impressão que houve um estudo que envolveu simultaneamente os dois grupos, e isso não ocorreu, né? Agora, quando a gente fala, mesmo assim, continuando, quando você diz, não, eu dividi, apliquei em 2 momentos, isso também não está claro que foi aplicado a todo o N do quarto ano. Se foi aplicado a todo o N do quarto ano, então não haveria, em tese, necessidade de um cálculo de N amostral. É uma questão. E, por outro lado, a questão da data está confusa, porque você disse que foi de agosto de 2011 a maio de 2013. Então, foi simultâneo, não foi simultâneo, envolveu todos os alunos, não envolveu todos os alunos. Mesmo assim, considerando que tenha sido simultâneo, se você dividiu em grupos A e B e depois randomizou pelos aqueles que tinham respondido mais ou menos o questionário, então não teria um sentido a randomização. Ou seja, a randomização tem um objetivo dentro de um estudo. Não é só aplicar, permitir a que todos tenham acesso, né? Na realidade, ele deveria ter um estudo, uma aplicação analítica, permitindo que eu comparasse um grupo contra o outro, ou vice-versa, e não uma situação e não foi isso que aconteceu. Na realidade, o grupo final não foi esse grupo que foi submetido ao básico ou avançado, mas sim com relação a quem foi respondeu mais ou menos, né? Então, foi outro tipo de análise. Isso também ficou um pouco confuso. Voltando ao INE do cálculo amostral, se realmente havia necessidade, também não ficou muito claro qual foi o critério utilizado. Algum estudo prévio de resposta, um piloto? Como vocês têm um estudo anterior, eu até imaginei que vocês tivessem utilizado a frequência de resposta do estudo anterior ou algo desse tipo, mas não foi relatado também. E uma coisa que seria interessante seria correlacionar, seria interessante conhecer o número de respondentes ao longo do período de estudo. Assim, por exemplo, você poderia ter abrir essas questões que você colocou. Como foi o nível de resposta no curso do tempo? Eles acessaram todos
ou foi heterogêneo? Como foi isso no curso do tempo? Né? Isso seria uma coisa interessante ser revisto também. Assim como fazer uma correlação de acesso de pontuação obtida no pós-teste, que são coisas posteriores. Ou seja, na realidade, tem aqui alguns aspectos que não estão muito claros no texto, que ficaram confusos. Outras questões, uma questão de ordem conceitual com relação à questão da análise, na questão randômica, né, do se foi cruzado ou não, uma questão relacionada ao N amostral. Essas são questões de ordem para esclarecimento técnico do texto, e as outras questões são puramente de sugestão. Não tem uma questão a ser respondida, apenas para o grupo de pesquisadores aí analisar a pertinência ou não de dar continuidade ao estudo. Mas trata-se de um material muito rico de possibilidades de exploração. É possível que a análise qualitativa das questões abertas ofereçam informações valiosas para o entendimento da melhor estratégia de aplicação de ferramentas, em especial com o uso de tecnologias. Vale a pena ressaltar que a importância do estudo que deve contribuir para estimular uma linha de pesquisa nessa área, e que essas colocações têm apenas um objetivo de promover um debate, discussão e crescimento do grupo, e, por fim, parabenizar o grupo, o apresentador, o mestrando, a sua orientadora, pela excelência e a iniciativa, porque realmente é algo muito importante. Não só dessa apresentação, como esse momento que a gente está vivendo agora, de utilizar a tecnologia para uma defesa de banca, que eu acho que é um grande avanço, né? Afinal de contas, economiza-se energia sem perder a interatividade, né? Ou seja, estamos aqui presentes, embora distantes por bons quilômetros, números de quilômetros, mas estamos, né, juntos. Está Paulo lá no Paraná, está vocês no Rio Grande do Norte, estamos aqui com um grupo de professores aqui, tendo a oportunidade de assistir aqui na Bahia. Puxa, eu acho que isso é uma coisa, independente de qualquer, da qualidade do trabalho apresentado, isso já é um ganho também para esse momento. Então, eu gostaria de parabenizar a todos por mais essa conquista também. Obrigada. Muito bem. Bom, em relação obrigado, professora Marta, pelas críticas e sugestões. Em relação às perguntas, né, aos questionários, algumas respostas foram explicadas durante a apresentação, né, em relação a essa plataforma educacional. Nós temos aqui o grupo que é o LAIS, né, que é um laboratório de inovação em saúde, inovação tecnológica em saúde, em que nós estamos tentando realmente fazer uma plataforma educacional específica para essa estratégia, né? Essa estratégia que nós utilizamos agora inicialmente foi mais simples, através da formulação de questionário pelo Google Docs, mas já existe estudos nesse laboratório de inovação tecnológica aqui da UFRN, na tentativa de fazer uma plataforma educacional mais adequada para esta estratégia. Em relação ao alinhamento temporal, nesse estudo da semiologia foi um estudo mais qualitativo. A gente foi falar mais em relação à percepção dos alunos, por isso que a gente não chegou a entrar muito em detalhes em relação à parte que a gente considera quantitativa, ou seja, em relação a quantos alunos responderam, quantos alunos, qual foi o percentual de resposta desses alunos. Então, como já tinha esse trabalho feito pela professora Rosiane em outro artigo, então a gente acabou não colocando também nesse artigo. E como na dissertação a gente tem que colocar o artigo que a gente publicou, o artigo que a gente publicou realmente não tinha essa informação em relação a se houve esse acompanhamento temporal em relação ao envio dos questionários, dos formulários e o que o aluno recebeu, e também não tínhamos os dados referentes a qual foi o percentual de formulários que os alunos responderam em relação a esse dado na disciplina de semiologia. Em relação aos alunos matriculados que estavam envolvidos, então, foram 98 alunos matriculados que
assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e que receberam os formulários do Interactive Space Education no decorrer do semestre letivo de 2011. Nesse caso aqui da semiologia, o que foi que aconteceu? Desses 98 alunos que receberam, ao final eles receberam o formulário com a avaliação da sua percepção quanto ao ganho de aprendizado. Então, desses 98, apenas 66 responderam esse questionário, então só 66 entraram nesse estudo, certo? Nesse estudo específico da semiologia, porque só 66 responderam. Mas os 98 receberam os formulários. No entanto, houveram 32 que receberam, mas não responderam esse questionário sobre a percepção. Em relação ao resultado, quando fala que a taxa de resposta de 67,4% é justamente em relação à taxa de resposta do formulário último, que foi o formulário que avaliou a percepção do aluno quanto ao ganho do aprendizado, né? Quanto a percentual de resposta em relação a esses formulários, a gente não tem resposta nesse artigo, porque ele foi feito só para avaliar a parte qualitativa. Em relação à pergunta número 7, né? Foi realizado estudo experimental rondão cruzado dos estudantes do segundo e quarto ano. Foi um erro de digitação esse segundo ter aparecido, foi só quarto ano, certo? Foi um erro de digitação na página 17, certo? Não foram envolvidos todos os alunos do quarto ano. Por quê? Nós aplicávamos o pré-teste no primeiro dia de aula e nós entregávamos também o termo de consentimento livre esclarecido. No primeiro dia de aula tiveram turmas que chegaram a ter uma abstenção de 25% dos alunos. Então, eu tive turmas que a turma tinha 48, 50 alunos e eu só consegui a assinatura do termo de consentimento e a realização do pré-teste de 35 alunos, certo? Esse período de agosto de 2011 a maio de 2013, isso equivale a 4 turmas, 4 semestres letivos, certo? Então, não foi uma coisa que foi concomitante, né? Eu fiz uma turma, depois eu fiz em outra, até eu atingir um N esperado. Esse cálculo amostral foi justamente do estudo piloto que nós fizemos no início de 2011, que a gente encontrou aquele desvio padrão e que possibilitou o tamanho do cálculo amostral para a realização do estudo. Então, desses 142 alunos, era para se ter em torno de 180 alunos, se todos tivessem vindo ao primeiro dia de aula. Então, só daí já tiveram próximo de 40 alunos que faltaram nesses 4 semestres letivos, o primeiro dia de aula, que a gente teve essa perda amostral. Mais alguma pergunta? Eu acho que... Acho que basicamente isso, acho que essa daí é as perguntas. Professora, a senhora está satisfeita ou mais alguma dúvida? Tudo bem, Ricardo. Eu acho que, na realidade, a maioria das questões colocadas são sugestões, viu? Mas tudo bem. É porque realmente fica difícil você analisar, porque o que está no texto é que a gente recebe para ver. Por isso que ficamos com essas questões. Obrigada. Obrigado. Obrigada, professora Marta. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Então, antes de passar o questionamento para o nosso membro interno, a professora Maria José, eu vou abrir para o nosso suplente, né? Eu estava comentando, nunca vi um suplente querer trabalhar, mas enfim, já que ele está com tanta vontade, a gente vai deixar ele trabalhar. Eu tenho certeza que também serão importantes as considerações que o professor Paulo tem a fazer sobre o trabalho. Por favor. Vocês estão me vendo? Muito bem.
Ah, porque eu não vejo vocês. Até fiquei aqui sem saber se eu estava sendo visto ou não. Bom, é um prazer participar de uma banca como essa, usando a tecnologia, falando de tecnologia. Eu não sei se isso é comum, mas eu estou imaginando que a Federal do Rio Grande do Norte está de novo inovando em alguma coisa na educação médica, assim como fez